Todas retratavam o mesmo objeto misterioso. O que são essas bolsas? E por que elas aparecem em culturas que, em tese, não deveriam ter conhecimento umas das outras? Imagine se deparar com algo de aparência tão comum, mas tão incrivelmente antigo, que deixou os cientistas perplexos. Foi exatamente isso que aconteceu quando um homem encontrou um objeto semelhante à misteriosa bolsa suméria. Um símbolo que se acreditava existir apenas em entalhes milenares. De repente, um fragmento da história que era puro mito pode se tornar real. E isso está abalando os alicerces do que sabemos sobre as civilizações antigas. A história pode ser reescrita após essa descoberta. A descoberta inesperada. Durante uma caminhada rotineira em um vale desértico remoto, longe de qualquer sítio arqueológico conhecido, um homem que explorava o local por diversão se deparou com um pequeno objeto de formato peculiar, parcialmente enterrado na areia. À primeira vista, parecia um pedaço comum de argila ou couro gasto. Mas no momento em que o pegou, algo em sua forma pareceu estranhamente familiar. Era o contorno inconfundível do que os estudiosos chamam de bolsa suméria. Por décadas, essas bolsas apareceram em esculturas e relevos antigos da Mesopotâmia, datando de quase 5.000 anos atrás. Elas geralmente são carregadas por deuses, reis ou seres míticos. Seu propósito permanece um mistério até hoje. Ver uma versão física tridimensional surgir no deserto em tempos modernos deixou todos que ouviram falar disso atônitos. Ao contrário das representações esculpidas, este objeto tinha peso, textura e acabamento reais. Não se tratava de uma reprodução moderna, ou assim confirmariam os especialistas mais tarde. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente por fóruns online, grupos de arqueólogos amadores e, eventualmente, por círculos acadêmicos. As fotografias mostravam um objeto compacto, retangular com bordas arredondadas e marcas intrincadas gravadas em suas laterais. Ainda mais intrigante, seus materiais não correspondiam a nada comumente usado em artesanato contemporâneo. Os cientistas correram para examiná-lo, ansiosos para determinar se era um artefato antigo ou alguma engenhosa farsa moderna. A hipótese inicial inclinava-se para uma relíquia de alguma forma preservada da antiguidade. Sua semelhança com as esculturas era impressionante. Pessoas familiarizadas com artefatos sumérios não paravam de compará-lo a relevos históricos. A mesma aba na parte superior. As bordas padronizadas, os sutis motivos geométricos. Alguns brincaram online que os deuses da Mesopotâmia finalmente haviam enviado uma bolsa através do tempo. Outros foram mais sérios, observando que, se autêntica, a descoberta poderia reescrever partes da história antiga. O que tornou a descoberta ainda mais fascinante foi sua localização. O objeto foi encontrado a centenas de quilômetros de cidades sumérias conhecidas, sem nenhum registro de artefatos semelhantes na região. Isso sugeria uma rota comercial desconhecida, uma migração cultural ou algo ainda mais estranho. Uma civilização perdida, cujo alcance mal começamos a compreender. Arqueólogos e historiadores de repente se viram diante de perguntas para as quais não estavam preparados. Como foi parar ali? Quem o fez? E por que sobreviveu praticamente intacto por milhares de anos? Enquanto os céticos argumentavam a favor de uma falsificação moderna, os primeiros testes indicavam o contrário. O objeto apresentava sinais de envelhecimento que levariam séculos para se desenvolver naturalmente, desde sutis depósitos minerais até uma pátina tênue, observada apenas em artefatos expostos a longos períodos sob a terra. Ainda mais intrigante, a análise microscópica revelou marcas de ferramentas compatíveis com técnicas de entalhe antigas e não com máquinas modernas. As tábuas sumerianas são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. Era como se o passado tivesse se materializado no presente, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre objetos antigos e seus supostos propósitos. Em suma, esta não era uma descoberta comum. Um homem movido apenas pela curiosidade desenterrou um objeto que confundia a linha entre mito e realidade. Era a prova tangível de algo antes confinado a baixos relevos e paredes de museus. Uma verdadeira bolsa suméria com todo o seu mistério intacto.
E isso era apenas o começo. O que é exatamente essa enigmática bolsa suméria? E por que suas representações misteriosas intrigam historiadores há milênios? Não se trata de uma sacola comum. A bolsa suméria é um dos mistérios mais intrigantes da história. Por milhares de anos, ela apareceu em esculturas antigas, selos cilíndricos e relevos de templos por toda a Mesopotâmia. Mas ninguém jamais compreendeu completamente seu propósito. Nas esculturas, deuses, reis e figuras míticas a seguram nas mãos como um acessório sagrado, às vezes suspensa em seus braços ou pairando misteriosamente no ar. Sua função exata é debatida, e esse debate só se intensificou com a recente descoberta de um exemplar físico. Arqueólogos estudaram inúmeras representações da bolsa, tentando descobrir por que ela aparece com tanta frequência na arte suméria. Alguns sugerem que ela representa um recipiente simbólico contendo poder divino ou essência mágica. Outros acreditam que poderia ter sido um objeto prático, como uma cesta ou uma bolsa usada para oferendas, ferramentas ou itens rituais. Mas apesar de séculos de especulação, ninguém havia encontrado um único exemplar real até agora. O formato da bolsa é característico, tipicamente retangular com uma aba na parte superior. Às vezes, apresenta padrões geométricos intrincados, pequenas saliências ou alças em forma de laço nas esculturas. Frequentemente, parece ornamentada demais para ser puramente funcional, o que levou muitos estudiosos a se inclinarem para uma explicação cerimonial. Alguns até argumentaram que ela representa o próprio cosmos, um microcosmo de ordem e fertilidade que os deuses poderiam carregar ou controlar. Outros sugerem que ela servia para armazenar a essência da vida, substâncias sagradas ou energia simbólica. Ideias que soam fantásticas, mas que eram levadas a sério na antiga cultura mesopotâmica. Curiosamente, versões dessa misteriosa bolsa também aparecem fora da Suméria. Algumas esculturas no Egito, no Vale do Indo e até mesmo em sítios Olme, na Mesoamérica, mostram objetos surpreendentemente semelhantes. Se isso indica antigas conexões culturais ou apenas uma coincidência, não está claro, mas torna a descoberta de um exemplar físico moderno ainda mais empolgante. De repente, a bolsa não é apenas um símbolo. É um objeto tangível que força os pesquisadores a revisitarem suposições sobre as civilizações antigas e seu alcance. A natureza enigmática da bolsa gerou inúmeras teorias. Alguns dizem que poderia ser uma ferramenta que nunca reconhecemos, um objeto prático perdido no tempo. Outros pensam que poderia ter guardado pergaminhos, sementes ou líquidos preciosos. Alguns até especulam que seja puramente simbólica, uma forma de os artistas expressarem autoridade, favor divino ou equilíbrio cósmico. Mas até essa descoberta recente, todas essas ideias permaneceram puramente teóricas, já que ninguém jamais havia examinado um artefato real. Agora, com um objeto real em mãos, o mundo é forçado a fazer novas perguntas. Poderia ter sido mais do que um item simbólico ou cerimonial? Será que ela poderia ter tido uma função prática, talvez até tecnológica, que tenhamos ignorado? E por que ela aparece em culturas muito além da Mesopotâmia? O mistério da bolsa se aprofunda a cada camada de análise, tornando-a uma das relíquias mais intrigantes da história da humanidade. Por isso, os cientistas não podiam apenas admirá-la, precisavam testá-la. O que aconteceu quando os especialistas finalmente examinaram a bolsa de perto abalou ainda mais o mundo científico. Análise científica. Assim que a notícia da bolsa suméria chegou aos círculos acadêmicos, cientistas correram para examiná-la. Museus, universidades e instituições independentes. Todos os pesquisadores queriam dar uma olhada mais de perto. O primeiro passo foi a autenticação. Seria este objeto realmente antigo? Ou uma elaborada falsificação moderna? À primeira vista, parecia plausível. Seu desgaste e pátina sugeriam idade, mas as aparências enganam. Somente uma análise científica minuciosa poderia resolver a questão. Os especialistas começaram com testes de materiais.
Usando espectroscopia e análise microscópica, examinaram a composição da superfície. Surpreendentemente, os materiais da bolsa correspondiam a substâncias usadas na antiga Mesopotâmia, incluindo uma mistura de argila e fibras orgânicas que seria impossível replicar exatamente com os métodos modernos. Pequenas inclusões no material, traços minerais consistentes com o sepultamento no deserto ao longo de milênios, sugeriam ainda mais a autenticidade. A datação por carbono confirmou que algumas das fibras orgânicas tinham, de fato, milhares de anos, embora houvesse debate sobre a idade exata. Em seguida veio a análise estrutural. Os cientistas escanearam o objeto usando técnicas de imagem 3D e raios-x. Os padrões esculpidos em suas laterais, antes vistos apenas em relevos, apareceram perfeitamente proporcionais, como se os artesãos estivessem usando ferramentas e técnicas de oficinas sumérias. Até mesmo o exame microscópico das marcas de ferramentas revelou algo notável. Elas eram consistentes com métodos antigos de entalhe manual, e não com máquinas modernas. Cada sulco, borda e reentrância parecia cuidadosamente trabalhado, embora apresentasse as imperfeições naturais inerentes a artefatos feitos à mão. No entanto, a bolsa não era totalmente simples. Alguns aspectos intrigaram os pesquisadores. Certas fibras e vestígios sugeriam exposição a substâncias químicas não encontradas tipicamente na antiguidade, levantando a possibilidade de modificação ou contaminação posterior. Ainda mais confusos eram os depósitos microscópicos que pareciam resistir a explicações, como se o objeto tivesse passado por processos fora do conhecimento arqueológico convencional. Alguns físicos especularam que ela poderia ter sido preservada intencionalmente usando técnicas desconhecidas pela ciência moderna. Radiologistas e químicos também estudaram sua densidade e peso. Curiosamente, a bolsa era mais pesada do que o esperado para um objeto de seu tamanho, sugerindo que poderia ter contido algo denso, líquido, metal ou restos minerais. Mas nenhum vestígio do que ela poderia ter contido foi encontrado, deixando os especialistas com a tarefa de teorizar. Poderia ter carregado líquidos sagrados, minerais em pó ou itens simbólicos para rituais? Ou seria sua mera forma mais importante que seu conteúdo? Mesopotâmia, os sumérios e seus deuses, os Anunnaki, uma raça de seres gigantes e altamente evoluídos. Mesmo após todos esses testes, o mistério da bolsa se aprofundou. Arqueólogos debateram sobre sua idade e origem. Antropólogos discutiram seu significado cultural e químicos se perguntaram sobre sua composição material incomum. Alguns concluíram que provavelmente era autêntica, um objeto real de um ramo desconhecido da civilização antiga. Outros alertaram que, mesmo que fosse genuína, seu propósito poderia permanecer um mistério para sempre. Com a autenticidade provisoriamente estabelecida, surgiu a próxima grande questão. Para que esse objeto era usado? E por que os povos antigos o fabricaram? Teorias sobre seu propósito. Assim que os cientistas confirmaram que a bolsa suméria provavelmente era autêntica, as especulações sobre seu propósito explodiram. Afinal, ela havia sobrevivido por milhares de anos. Aparecia em esculturas de deuses e reis e agora existia como um objeto tangível no mundo moderno. Então, para que ela servia, afinal? As teorias variam do prático ao místico, cada uma mais fascinante que a anterior. Alguns estudiosos se inclinam para uma explicação mitológica. Na cultura suméria, os objetos frequentemente possuíam significado simbólico ou sagrado, e a bolsa provavelmente não era a exceção. Talvez fosse um recipiente para a essência divina, carregando a força vital de deuses ou reis durante rituais. Textos antigos sugerem a existência de objetos que detinham poder mágico ou cósmico, e este poderia ser um deles. Sua frequente representação em esculturas ao lado de divindades indica que não era apenas um acessório mundano, mas algo imbuído de autoridade, poder ou energia sagrada. Há também a perspectiva tecnológica ou prática. A bolsa poderia ter sido uma ferramenta ou um recipiente? Alguns pesquisadores especulam que ela poderia ter contido sementes, minerais, líquidos cerimoniais ou até mesmo instrumentos usados em rituais.
Seu design compacto, com uma aba segura e construção robusta, faz sentido para o transporte de algo importante. No entanto, nenhum vestígio de conteúdo foi encontrado, e sua representação simbólica repetida na arte leva alguns especialistas a duvidarem de sua função puramente prática. Uma interpretação simbólica também é popular. A bolsa poderia ter representado a ordem cósmica, a fertilidade ou um microcosmo do universo. Em muitas esculturas, ela aparece ao lado de imagens agrícolas, celestiais ou divinas, sugerindo que a bolsa não era apenas um objeto, mas um conceito, um ícone de controle, equilíbrio ou responsabilidade sagrada. Alguns argumentam que os artistas antigos a criaram como uma metáfora. Mas agora, com um exemplo real, a linha entre metáfora e realidade se torna tênue. Outra ideia fascinante é que a bolsa servia a múltiplos propósitos simultaneamente. Nas sociedades antigas, os objetos frequentemente tinham funções práticas e simbólicas. Ela poderia ter carregado itens rituais e, ao mesmo tempo, representado a autoridade divina, fazendo a ponte entre o material e o espiritual. Essa dupla função poderia explicar por que aparece com tanta frequência em esculturas e por que sobreviveu na forma recentemente descoberta. Não era apenas um recipiente. Foi uma declaração. Por fim, alguns pesquisadores consideram possibilidades mais especulativas. Poderia ser evidência de tecnologias perdidas ou conhecimento esquecido? Sua durabilidade, materiais incomuns e entalhes precisos sugerem que os povos antigos poderiam ter sido capazes de coisas que subestimamos hoje. Embora ninguém possa afirmar com certeza, a bolsa nos força a questionar o quanto realmente sabemos sobre as civilizações antigas e sua engenhosidade. O mundo por trás da bolsa. Para entender por que a bolsa sumeriana é importante, primeiro é preciso conhecer a própria história dos sumerianos. Dentro da serpente emplumada Quetzalcoatl. Então ele está sentado dentro da serpente emplumada e está segurando esta bolsa. Estes não eram apenas os primeiros agricultores que se aventuraram na civilização. Eles foram o povo que praticamente inventou tudo. Vivendo nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, os sumérios construíram algumas das primeiras cidades do mundo, codificaram algumas das leis mais antigas e deram início à escrita, à astronomia, à matemática, à religião e aos sistemas de comércio que moldaram todas as civilizações que vieram depois. Seu cotidiano era uma mistura de praticidade e espiritualidade. A maioria dos sumérios trabalhava a terra, cultivando cevada, tâmaras e trigo, enquanto outros produziam cerveja, uma bebida básica mais segura do que a água do rio. As casas eram construídas com tijolos secos ao sol, dispostas em bairros compactos ao longo de ruas estreitas. Do outro lado das margens do rio, mercados movimentados vendiam cerâmica, grãos, tecidos, peixe e mercadorias importadas de lugares tão distantes quanto o Vale do Indo. Mesmo milhares de anos atrás, eles já faziam parte de uma vasta rede comercial. A religião não era apenas importante. Ela estruturava tudo. Os sumérios acreditavam que deuses caminhavam entre eles, moldando o destino, supervisionando as colheitas e controlando as tempestades. Cada cidade tinha sua própria divindade padroeira, abrigada em elaboradas torres de templos chamadas zigurates. Esses templos não eram apenas centros espirituais. Eram centros econômicos, armazéns, escritórios de registro e locais de encontro social. Os sacerdotes desempenhavam funções semelhantes às de gerentes, contadores, curandeiros e líderes. Tudo em um só. Sua visão de mundo mesclava mito e realidade de forma harmoniosa, razão pela qual objetos como a bolsa aparecem com tanta frequência em sua arte. Quando os deuses sumérios são representados carregando esses itens, significa que o objeto tinha importância simbólica, espiritual ou prática. Os sumérios não desenhavam apenas o que parecia bonito. Tudo tinha um significado, tudo tinha peso. Uma das características mais notáveis da cultura suméria era sua obsessão por registrar conhecimento. Eles inventaram a escrita cunia, pressionando marcas em forma de cunha em tabuletas de argila. Nessas tabuletas, escreviam de tudo, desde recibos comerciais a poemas, hinos, remédios,
lições escolares e a mais antiga epopeia que conhecemos, a Epopeia de Gilgamesh. Sua escrita era tão detalhada que os estudiosos modernos conseguem reconstruir o cotidiano de milhares de anos atrás como se estivessem folheando um diário antigo. A educação também era surpreendentemente avançada. Os estudantes sumérios treinavam em casas de tabletes chamadas adubos, onde aprendiam matemática, gramática, contabilidade e até debate. Seu sistema matemático era baseado no número 60, uma base que ainda sobrevive hoje em nossos relógios, ângulos e medição do tempo. Suas observações astronômicas formaram os primeiros calendários e ajudaram os agricultores a planejar as colheitas. Eles eram organizados, curiosos e profundamente analíticos. Mesmo socialmente, eram complexos. Reis governavam cidades-estado, mas abaixo deles existiam nobres, sacerdotes, mercadores, artesãos e trabalhadores. As mulheres tinham mais direitos do que em muitas sociedades posteriores. Elas podiam possuir terras, administrar negócios e gerenciar propriedades. Os sumérios não eram perfeitos, mas estavam à frente de seu tempo em aspectos que os pesquisadores modernos ainda admiram. Quando um objeto ligado à sua arte aparece nos tempos modernos, ele carrega mais do que interesse arqueológico. Ele vem de uma cultura que valorizava o simbolismo, a precisão e a funcionalidade. Cada artefato da Suméria tem uma história por trás, seja religiosa, política, econômica ou tecnológica. E a bolsa, em particular, ocupa um lugar central em sua linguagem visual, tornando sua aparição no mundo real muito mais significativa do que a de uma simples relíquia encontrada na areia. A descoberta da bolsa suméria não levanta apenas questões sobre um objeto misterioso. Ela desafia toda a cronologia da história humana primitiva, a bolsa e a humanidade. Por décadas, os pesquisadores acreditaram ter uma compreensão bastante clara de onde as civilizações antigas surgiram, como se espalharam e que tipos de ferramentas ou símbolos usavam. E esta pode ser a bolsa mais antiga conhecida, pelo menos até onde temos datas oficiais. Mas encontrar um exemplar físico de um objeto que se acreditava existir apenas em esculturas nos obriga a repensar tudo, desde as conexões culturais até o conhecimento perdido. Uma das maiores implicações é o alcance das civilizações antigas. Se um objeto com iconografia suméria aparece longe da Mesopotâmia, isso sugere que as pessoas viajavam, comerciavam ou compartilhavam ideias muito mais amplamente do que os historiadores supunham. Isso pode indicar padrões de migração esquecidos ou mesmo intercâmbios culturais que não documentamos. A bolsa pode ser um objeto pequeno, mas sua presença em um local inesperado sugere um mundo mais conectado do que os livros de história tradicionais indicam. Também reacende debates sobre civilizações perdidas ou desconhecidas. Ao longo da história, houve indícios de culturas que desapareceram sem deixar registros claros. Dizimadas por desastres naturais, guerras ou pela passagem do tempo, a bolsa pode ser uma evidência física de um grupo desse tipo, que interagiu com os sumérios ou adotou seus símbolos. Se este objeto realmente pertenceu a um povo do qual nunca ouvimos falar, significa que a história contém mais lacunas do que imaginávamos, e algumas histórias permanecem enterradas à espera de vir à tona. A descoberta também destaca a possibilidade de símbolos compartilhados ou universais. Se várias civilizações antigas criaram, independentemente, designs semelhantes a bolsas, isso pode refletir crenças comuns sobre a vida, a morte, a ordem ou o cosmos. Alguns símbolos, como o sol, a árvore da vida ou serpentes, aparecem em diversas culturas sem nenhuma conexão conhecida. Talvez a bolsa, com sua forma simples e funcional, carregasse um significado que os humanos em todo o mundo compreendiam instintivamente. Essa interpretação sugere que nossos ancestrais tinham uma maneira compartilhada de expressar ideias profundas muito antes de existir comunicação global. Outro aspecto importante é a compreensão tecnológica. O trabalho artesanal, a durabilidade e o estado de conservação da bolsa levantam questões sobre as habilidades que os povos antigos possuíam. As sociedades modernas frequentemente presumem que as culturas antigas dependiam de ferramentas simples e tinham técnicas limitadas.
Mas este objeto sugere um nível de precisão e conhecimento que não era totalmente compreendido antes. Ele leva os especialistas a examinarem outros artefatos com um olhar renovado, questionando o que mais podemos ter interpretado erroneamente. Em uma escala mais ampla, a bolsa nos lembra o quão frágil e incompleta é nossa compreensão da história da humanidade. Cada nova descoberta, especialmente uma tão inesperada quanto esta, remodela a linha do tempo de maneiras pequenas, mas significativas. Ela desafia os estudiosos a manterem a mente aberta. Encoraja as gerações mais jovens a questionarem antigas suposições e prova que a história não é uma narrativa estática, mas um mistério em constante evolução. No fim, este objeto é mais do que uma relíquia. É um símbolo de curiosidade, conexão e da paisagem sempre em expansão daquilo que ainda desconhecemos. Cria uma ponte entre o mito antigo e a ciência moderna, lembrando-nos de que a história da humanidade é muito mais rica e misteriosa do que imaginamos. E se um único objeto pode abalar os alicerces da arqueologia, quem sabe o que mais se esconde sob a terra, à espera de ser descoberto? Se você gostou desta análise aprofundada, não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais mistérios desvendados.